Agora foi. Era você. Era eu. Só pode. Olá, então, caros alunos, demais participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal, sejam muito bem-vindos. Eu até sugiro que vocês deem um alô, para a gente ver se a gente está conseguindo ter a recepção. Acho que o Lucas já entrou? Já entrou. Então, está tudo certo. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma semana, no qual nós vamos procurar fazer os comentários sobre as eleições norte-americanas. Não é mesmo, professora Nathalie? Exatamente. E como já é meio que, já está virando quase que uma cultura, a gente está tendo sempre um pouquinho de dificuldade de colocar a live no ar para manter, né, a nossa posição de professor com dificuldade em cuidar da tecnologia. Mas tirando essa parte, então já resolvemos, já estamos aqui. E a live de hoje é para a gente conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que para além, né, da gente discutir expectativas ou possibilidades que vão surgir com as eleições norte-americanas para o presidente dos Estados Unidos em 2020, mas acho que também o ideal aqui é que a gente discuta um pouquinho como funciona todo o processo que leva à escolha do presidente norte-americano. Então, eu e o professor, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como funciona, né? Claro, salvando as minhas limitações, porque eu sou uma internacionalista, não uma cientista política, embora tenha diploma D, né? Mas a gente vai tentar discutir isso para que vocês vejam como esse sistema eleitoral é diferente, como, né, o processo de escolha do presidente ele é diferente do que ocorre aqui no Brasil, mas também para entender melhor como isso funciona, não é, professor? É mesmo, professor Nathalie. Então, já de antemão aqui, já dizer muito bem-vindos, então, aos nossos coordenadores que estão também aqui nos acompanhando, tanto o professor Lucas, quanto também a professora Carol, e nossos, vamos dizer assim, a gente nem pode falar mais que eles são só participantes, porque eles são quase colaboradores aqui, semanais da nossos boletins de conjuntura. Exatamente. Então, o Flávio, o Douglas, a Vanilda, a Claudiene, agora entrou o José também, então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação, mandem suas questões, e essa live especificamente vai ser uma das quais nós vamos fazer ao longo do ano, nós vamos fazer muitas lives ainda ao longo do ano, boletins, levando em consideração a evolução e o acompanhamento das eleições norte-americanas. Então, é importante que a gente tenha em mente que essas eleições, elas estão bastante disputadas dentro das primárias, e cada semana, a cada novo lugar de votação, a gente tem um desafio diante de qual vai ser o candidato do Partido Democrata a ser eleito. Então, como ela está com um grau de disputa ainda muito aberto, ao contrário de eleições anteriores, que a gente tinha candidatos que eles eram basicamente os favoritos a serem vitoriosos, a margem de disputa pelo Partido Democrata está muito baixa. Eles estão muito próximos uns dos outros. Então, essa eleição está muito disputada e nós vamos procurar fazer quase que como um acompanhamento desse processo eleitoral norte-americano. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, de que a gente vai ir trabalhando com esse tema ao longo do tempo, para a gente também ir monitorando e mapeando o andamento das eleições, talvez no país, né, que está ali no centro da disputa de poder no cenário internacional, sobretudo porque antes, quando a gente estava se preparando para a live, eu e o professor Frota, a gente já percebeu que eu olhei umas pesquisas um pouco mais datadas, diga-se datadas, início de fevereiro, assim, até o dia 10, e essas pesquisas trabalhavam com o Biden, com o Joe Biden como favorito à eleição. Mas o professor pegou pesquisas mais recentes e as estimativas já estão se alterando, ou seja, o próprio formato da disputa, né, das primárias democratas, ela favorece, em certa medida, né, não essa instabilidade, mas essa possibilidade de que outros candidatos ascendam na disputa eleitoral, como foi o próprio Bernie Sanders na última eleição, né, onde a gente tinha a Hillary Clinton mais favorita, e o Bernie Sanders, ele corria por fora, porque, enfim, ele está mais posicionado à esquerda dentro do Partido Democrata, que é, sim, tido como progressista nos Estados Unidos, mas, né, tem ali, né, as suas nuances internas, e o Bernie Sanders estava mais numa ala, um pouco mais vinculada ao ativismo político, uma luta mais específica. E eu acho que justo por ele estar dentro dessa ala que é, digamos, mais engajada politicamente, num sistema onde o voto não é obrigatório, o favorece, né? Então,
até algo, enquanto eu estava me preparando, eu via que todos os textos destacavam exatamente isso, que o fato do voto não ser obrigatório nos Estados Unidos acaba muitas vezes favorecendo, né, nas primárias, aqueles candidatos que possuem, né, um eleitorado mais fiel, mais engajado, né, com uma cultura política mais participativa do que aqueles eleitores que têm menos capacidade de engajar. Então, isso, quando a gente está partindo de um voto não obrigatório, é muito relevante, né? Então, o candidato que ganha, no final, é aquele que mais engaja o seu eleitorado. E o que é bastante interessante notar, no caso do Bernie Sanders, é que ele, ao contrário de outros candidatos, é um dos candidatos que mais tem essa capacidade de fazer as pessoas irem votar. Sim. Por causa dessa relação que ele tem com as bases do Partido Democrata. Então, por mais que o Sanders seja um candidato que ele tenha um certo grau de controvérsia para além do Partido Democrata, ele seria, então, como o professor Nathalie falou, esse candidato que ele está mais na linha à esquerda dentro do Partido Democrata. Mesmo, né? Ele é um progressismo um pouco mais radical dentro do Partido Democrata. Falar à esquerda até um pouco... não funciona... estranho, porque quando a gente pensa o próprio sistema... não funciona da mesma forma que funciona para a gente. Acho que vale vocês pensarem que quando a gente fala à esquerda, é mais no sentido espacial, de como as pessoas se posicionam dentro daquela conjuntura política e daquele contexto social, né, e cultural. Sim, e como o Sanders está nessa linha mais à esquerda do Partido Democrata, é muito difícil que ele consiga conquistar esse eleitor de centro. Exatamente. Então, essa eleição, assim como as outras eleições... em grande medida, elas são ganhas no limite se o eleitor de centro for conquistado, seja pelo candidato democrata, seja pelo candidato republicano, por um lado, ou, por outro lado, se houver um grande engajamento das pessoas que são fiéis, enfim, que elas são próximas da bandeira que está sendo dada, como, por exemplo, a bandeira mais progressista do Sanders. Então, a estratégia desse candidato está sendo de engajar e fazer as pessoas irem votar. Exatamente. E aí, né, dando início para a gente entender um pouquinho mais como funciona, assim, a primeira coisa que eu acho importante, na verdade, eu queria que vocês participassem e deixassem ali nos comentários o que vocês acham difícil, o que vocês não entendem, o que vocês pensam sobre o sistema eleitoral norte-americano, né? Quais são suas impressões como internacionalistas e cientistas políticos que também estão nos assistindo sobre essa forma de votação. Então, o que vocês acham para que a gente possa discutir um pouquinho mais à frente. Mas voltando aqui, essa parte mais explicativa da live, para que a gente possa ir para a discussão. Então, por que a gente está falando aqui mais do Partido Democrata, né? Perceba, a gente está só falando das primárias democratas. A gente sabe que o sistema de eleição norte-americano, ele é bastante complexo, é demorado, e ele demanda muito dos candidatos, isso para qualquer lado. Mas o Donald Trump... como ele é o atual presidente e ele, nas pesquisas, sempre aparece empatado ou até à frente da maioria dos candidatos democratas, ele conseguiu o apoio majoritário do Partido Republicano. Então, alguns estados estão cancelando as primárias por parte dos republicanos, outras até estão fazendo, mas como a maioria dos estados dos estados onde a gente tem as primárias do Partido Republicano, adotam um sistema majoritário de votação, ou seja, aquele candidato que consegue o maior número de votos nas primárias, ele usa aquele sistema de winner takes all, né? Ou seja, se ele venceu, então ele vai levar a maior parte dos delegados, quase todos, se não todos os delegados. Então, ele já está, digamos, não existe muito o que se discutir sobre as primárias republicanas. As democratas, por sua vez, a gente talvez esteja ali numa das eleições mais disputadas e mais acirradas dos últimos tempos, né? E aí a gente precisa entender como é que funciona esse sistema de votação e como é que a gente chega, né, na eleição do candidato que vai disputar as eleições com o Donald Trump a partir de novembro, né? Então tá. Primeira coisa que vocês precisam entender, né? Quando a gente está falando das primárias, esse não é o momento onde as pessoas votam no seu candidato, embora se esteja votando no pré-candidato favorito. Mas o objetivo das primárias, ou dos caucus, né, eu já explico melhor essa diferença para vocês, é eleger os delegados. O Partido Democrata, ele tem um número de 4.491 a 94, eu vi um número um pouco diferente, discordante nos lugares onde eu pesquisei, de delegados. E esses delegados são responsáveis por eleger o candidato vencedor na Convenção Nacional do Partido Democrata, que vai acontecer em junho.
Ou seja, nesse primeiro momento, as pessoas estão indo ou para as primárias, que é um sistema mais tradicional, organizado pelos estados mesmo, né? Então, o estado onde está acontecendo, se a gente está falando de primária, ele organiza, as pessoas vão lá na cabine, preenchem o voto, depois se conta os votos, né? Você vota no pré-candidato, se conta os votos, e a partir disso, de forma proporcional, o voto o número de delegados daquele estado é atribuído aos candidatos. Então, aí que vem a diferença entre os estados, né? Um estado como a Califórnia tem mais de 400 delegados. Um estado como Dakota do Sul tem ali 21 delegados. Então, a gente tem essa discrepância e ali é proporcional. Alguns estados têm um sistema majoritário, né? Adotam um sistema majoritário dentro da lógica, dentro das eleições do Partido Democrata, mas, de forma geral, o Partido Democrata tende a adotar um sistema de voto proporcional, o que está muito também correlacionado com o histórico dos dois partidos, né? O Partido Republicano mais conservador e o Partido Democrata mais progressista nesse sentido. E aí, outros estados vão ter o que a gente chama de caucus. E o que é o caucus, né? Aquela palavrinha que acho que surgiu muito nas últimas semanas. Vocês devem ter ouvido pra caramba ou lido muito nos meios de comunicação, porque a gente teve o pontapé inicial das primárias norte-americanas com as eleições em Iowa. E aí, lá a gente tem um caucus, a gente não tem a primária. Qual é a diferença mais importante de caucus para a primária? O caucus, ele não é organizado pelo Estado, ele é uma convenção do partido. E os caucus podem ter o voto mais tradicional por meio de papel, mas de uma forma geral, o que acontece ali é uma deliberação entre o partido, onde as pessoas se identificam, vão para lados das salas. É até difícil de imaginar hoje em dia, quando a gente parte de uma democracia representativa, que no Brasil que a gente varia um pouquinho menos, né? Então, as pessoas se organizam conforme o seu candidato, e aí elas deliberam, apresentam argumentos, e quando chega na hora de votar, cada um vai para um lado da sala, é contado de forma manual, né? Os cálculos é contado de forma manual. Esses cálculos, eles acontecem em vários pequenos lugares, é importante salientar, né? Então, acontece na escola, enfim, na igreja, onde tiver licenciado ali para acontecer. E é uma coisa um pouco mais próxima, talvez até da democracia participativa grega, quando a gente pensa na lógica de deliberação que está acontecendo. Aí vota. Aqueles candidatos que não conseguiram 15% de apoio entre os presentes, né, as pessoas que fazem parte do Partido Democrata, eles então são eliminados. E aí o que acontece ali? Há uma arrumação desse todo novamente. Então, aqueles que são partidários de determinado pré-candidato, eles vão defender com argumentos, né? Então é muito deliberativo. Vão defender, e aqueles que votaram nos candidatos que foram eliminados do processo precisam se realocar ali. E assim vai até que chega numa decisão de quais são, né, digamos, o pré-candidato vencedor e que leva a maioria dos delegados. Lembrando que é proporcional dentro do democrata, então isso não significa levar todos os delegados. Professor, é muito interessante observar esse processo do caucus, porque ele contempla para os participantes um grau de relação com a democracia que vem de baixo para cima. Uhum. Então, a participação no caucus, ela é uma experiência extremamente politizante, em que existe um debate que acontece e eles ficam tentando se convencer. Exatamente. Isso é muito interessante notar no caucus. Então, você tem grupos que estão no lado da sala, outros grupos estão do outro lado da sala, e até vem a votação, eles estão um tentando convencer o outro. Quando termina essa primeira votação numa sala, que eles têm que se dirigir até outra, e aí os candidatos depois têm que também convencer os signatários, aqueles que estão fazendo a defesa de um candidato, estão tendo que fazer defesa e convencer aquele eleitor que ficou agora sem o voto, eles têm que convencer. Então, esse processo de diálogo, de convencimento, é muito interessante e é muito politizante do ponto de vista do amadurecimento da democracia. Exatamente. Mas eu acho que também é relevante a gente falar que é muito interessante a forma como se elegem os presidentes nos Estados Unidos, né? Primeiro porque os partidos têm total autonomia para escolher um modo de seleção dos seus candidatos, né? Então, a gente vê no Partido Republicano uma tendência mais ao voto majoritário, o que torna até a corrida, no primeiro momento, mais simplificada, mas quando a gente pensa
do ponto de vista estratégico, muitos estados são muito significativos. Se você perde neles, você não tem condições de seguir adiante na disputa, né? Então, aqueles estados que têm 400, 500, não sei se chega até 500, chutei aqui, gente, mas 400 eu sei que eles têm, que tem delegados, esses estados, eles são muito importantes dentro dessa, quando se tem ali a forma de seleção majoritária. Já do lado do democrata, que parte mais de um sistema proporcional de eleição, a gente vai ter essa importância da deliberação e do engajamento, porque é proporcional, né? Então, ela se torna muito mais disputada, e a gente até vinha discutindo que muitas vezes é mais desgastante para a imagem do candidato esse tipo de disputa, porque é um constante debate. Mas, para além disso, é importante dizer para vocês que nem sempre foi assim nas eleições norte-americanas. Que até 1968, a forma de seleção dos candidatos era feita de forma ali, uma cúpula, ou digamos, aquelas pessoas que têm mais representação dentro do partido, né? Senadores, enfim, pessoas com cargos importantes dentro do governo, ex-presidentes, ex-governadores, eles é que tinham o poder de decisão. Mas aí, em 1968... vai ter um problema nas primárias de Chicago, né? Onde o candidato que era o vice-presidente do momento, que eu esqueci o nome, gente, fico devendo para vocês, trago nos comentários, ele ganhou e teve uma disputa ali dentro entre dois candidatos, e ele foi para as eleições, foi uma campanha desastrosa, e digamos, a cisão, né, o que foi difícil na campanha desse presidente em 1968 foi, sobretudo, o fato de que ele não tinha o apoio daqueles que eram ligados ao outro candidato que não teve a chance de disputar as eleições. Então, eles perceberam nesse momento que era preciso repensar um pouco mais a forma de escolha dos delegados, a forma de seleção dos candidatos. E aí vai ter a comissão McGovern e Fraser, que é o sobrenome de dois políticos norte-americanos, que eles são responsáveis por pensar o sistema das primárias norte-americanas. Então, é muito importante a gente frisar que, mesmo a democracia norte-americana sendo tão longeva, né? Então, a gente já tem ali muito tempo. Há pouco tempo, em 1968, a gente tinha um sistema de seleção dos candidatos pouco representativo do ponto de vista local da disputa política, né? Isso muda justamente por se perceber que essa forma de seleção podia levar ao enfraquecimento do partido, né? Então, a partir de 68, a gente vai ter as primárias como nós a conhecemos hoje. Professora, eu vou só dar vazão aqui a algumas questões que vão sendo colocadas. A gente tem vários comentários aqui que estão sendo feitos no nosso feed por participantes, não só alunos, outros também participantes. A gente tem aqui um comentário do Luiz Gustavo Hartental. O Luiz pergunta assim, nas últimas primárias, Bernie ganhou nos votos válidos, mas quem continuou foi a Clinton. Isso. Esse sistema não é democraticamente frágil? Acho que uma ótima pergunta que o Luiz faz, e até levando em consideração não só o que aconteceu nas primárias norte-americanas com relação à própria Hillary, mas como isso também aconteceu no cenário nacional, tanto com relação ao Trump, em 2016, que teve a maioria dos delegados, mas teve a minoria dos votos populares, a Hillary teve a maioria dos votos populares. George Bush, filho. E o George Bush também, no ano 2000, ele teve a maioria dos delegados, mas ele teve a minoria dos votos populares. Então, as duas últimas eleições republicanas, elas tiveram resultados que elegeram republicanos pelos delegados e não pelo total de votos. Então, isso é bastante interessante. Claro que é um outro sistema, é um sistema eleitoral que ele tem a sua justificativa histórica, com certeza, mas é certamente algo que é estranho para nós brasileiros, ver que a gente tem um estado que, por ele ter um número de delegados maior, como, por exemplo, é o estado da Califórnia, que tem 55 delegados, ele pode conduzir um número de votação gigante para um determinado candidato. Então, essa relação, ela está muito próxima também de como é que foi formado o próprio sistema político norte-americano, que é essa divisão entre, basicamente, você ter a população votando de um lado, mas os estados tendo muita autonomia para eles se desenvolverem enquanto instituições, enquanto sistemas de governança. E para além disso, né, que a gente precisa... Acho que essa é uma pergunta que sempre aparece quando se está discutindo o sistema eleitoral norte-americano, né? Funciona, é mais democrático? Eu acho que, em certa medida, a gente pode destacar prós e contras
dentro dessa forma de votação, assim como na votação majoritária, como acontece no Brasil, né, para presidente. E por que a gente pode destacar prós e contras? Porque eu acho que, como todo sistema eleitoral, ele vai ter, digamos, pontos de falha. Acho que, na verdade, como qualquer sistema social, né, sistema político, vai ter pontos de falha onde a gente sempre pode pensar em melhorias, ou mesmo tentar entender a lógica histórica de formação desse sistema e aonde se cede para ganhar aonde, né? Eu acho que se cede na autonomia popular, nesse sentido do voto, para se ganhar na autonomia dos estados, que é algo diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem pouca autonomia, aliás, uma baixíssima autonomia dos estados, e, digamos, uma autonomia e um poder centralizador muito amplo dentro da União, né, do governo federal. Então, lá funciona de forma diferente. E aí, gente, vocês precisam ler os federalistas, vocês precisam entender um pouquinho da história de formação norte-americana, entender de Guerra da Secessão, porque a história norte-americana é muito rica para você entender como se forma, e Montesquieu também, né? Vocês vão fazer tudo isso ao longo do curso, quem está chegando agora, pode ficar tranquilo, para entender como isso acontece, né? E porque lá é um sistema onde a representação é colocada em primeiro lugar, né? Os delegados representam os votos, tanto que na Convenção Nacional do Partido Democrata, nós temos 3.979 delegados que chegam lá com o voto comprometido. Então, esses delegados chegam lá e eles precisam votar em quem eles foram, digamos, então eles receberam o voto popular durante as primárias e no caucus, e eles chegam na Convenção Nacional com o voto já comprometido. Então, muitas vezes, a convenção é só para consagrar um vencedor, porque ele já tem um número de delegados que ele precisa para vencer, que é a metade desses 3.979. E aí a gente vai ter 741 super delegados, que eles chamam, que não tem nada a ver com superpoderes, na verdade são pessoas que não votam, só votam em caso de onde não se chega a uma decisão, e aí eles podem votar, digamos, em quem eles quiserem, no sentido de que esses delegados foram eleitos com uma carta branca, geralmente são pessoas que têm um posicionamento ali dentro do partido mais destacado, mais relevante. Então, exatamente, professora Nathalie. Tem uma série de outros comentários que estão sendo feitos, os alunos estão bem participativos, mas acho que essa pergunta que foi feita pelo Luiz, ela mostra muito isso, porque surge essa dúvida de que qual é o grau de justiça desse sistema em que tem esse tamanho de autonomia para os estados em detrimento da população. E é como a professora Nathalie falou, isso é explicado pela história norte-americana. Então, a gente precisa entender a história norte-americana e entender que os estados eles têm uma grande autonomia no que diz respeito à própria formação da federação. Né? Então, e aqui no Brasil, como a professora Nathalie também salientou, a gente tem uma baixa autonomia dos estados em detrimento desse grande poder centralizador do governo federal. Que também está vinculado à história. Que também está vinculado à história nacional. Então, aqui eu quero conectar essa outra pergunta aqui que foi feita. Ela veio um pouco depois, mas ela está dentro do contexto do que a gente está debatendo, do Marco On. Mas será que esse sistema daria certo no Brasil? Né? Será que esse sistema ele poderia ser aplicado no Brasil? Enfim, acho que é difícil responder, porque seria como a gente descartar a história brasileira e tentar colocar a história norte-americana dentro da história brasileira. Eu acho que primeiro ponto, eu acho que essa ideia de cópia e repetição, ela é válida no sentido da gente olhar para o que é feito em outros lugares e tentar aprender lições interessantes para o nosso local, né? Falo isso porque eu parto de uma ideia um pouco pós-colonial, onde a gente precisa valorizar os nossos processos formativos enquanto sociedade, enquanto Estado, né? Ou seja, a gente pode olhar para o sistema norte-americano e tentar ver, né, nele insights que podem ser benéficos para a democracia brasileira. Mas eu acho que o que a gente tem agora, a gente já tem um sistema eleitoral, a gente já tem uma democracia estabelecida. Eu acho que não é o momento de promover mudanças revolucionárias o tempo todo, mas de trabalhar em cima daquilo que a gente tem e, com certeza, ir melhorando esse sistema eleitoral para que ele se torne mais inteligível à população, em certa medida, né? A gente tem ali muitos partidos e as pessoas têm dificuldade de entender. Então, não acho que o bipartidarismo seja o caminho para o Brasil. Acho que o multipartidarismo tem mais a ver com a nossa história, mas talvez a gente precisa ali, digamos, ir aparando, né, as arestas desse sistema eleitoral que é muito jovem. A gente não pode esquecer isso também quando a gente olha para a nossa democracia, que ela é muito jovem, ela começou em 88, a gente
O sistema norte-americano, como eu disse para vocês, tem uma história longa e só em 68 eles implementaram essa forma de escolha. Aliás, deixa eu agradecer ao professor Lucas Máximo, que ele me ajudou, ele colocou o nome do presidente. Então, confiram aí o comentário do professor Lucas. Obrigada. Professor, eu queria, então, pegar aqui o gancho. O Flávio, ele pergunta qual seria a projeção, então, para as eleições depois do fim das primárias, se de fato o Trump seria o candidato favorito. O que eu poderia falar, até pegando aqui, se a professora me permitir aqui. Claro. Eu queria só passar o retrato, a fotografia da última pesquisa que eu vi, que saiu na Fox News, e que é um retrato do dia 17, de hoje. Então, hoje, se fosse feito, pensando no caso das primárias, o resultado das primárias democratas e depois quem seria, então, o candidato que poderia disputar com o Trump. Então, a gente tem lá 22,7% é o Sanders, a maior parte das intenções de voto estão para o Sanders, 16,8% elas estão para o Biden, 11,8% estão para Elizabeth Warren e 15,4% estão para o Michael Bloomberg. E o que é interessante notar do Bloomberg é que ele é um candidato que surgiu agora, do nada, só que ele é um bilionário. Ele é o dono daquela agência Bloomberg de notícias. Se vocês puderem entrar lá, coloca na Bloomberg. Ele é o principal, enfim, ele é o bilionário dono dessa agência. E ele entrou com já 300 milhões de dólares na campanha. Assim, ele não entra jogando pequeno, ele entra jogando pesado. E até tem um mote que está escrito na campanha dele, que para vencer um bilionário, que seria o Trump, você precisa de um outro bilionário, que seria, no caso, o próprio Bloomberg. Esse é um dos motes de campanha dele. E, por enquanto, a gente vê o Trump como, obviamente, o favorito, justamente por causa desse cenário de fragmentação. E esse cenário de uma disputa muito dura entre os democratas, que é o que a professora Nathalie estava falando, não sei se agora no começo da live a gente estava falando antes de iniciar, aqui que há um desgaste que vai acontecendo ao longo do processo das primárias democratas, que ele é muito exaustivo para os próprios democratas e que daí tem que enfrentar a principal disputa, que é a disputa daí com os republicanos. Então, ainda está muito cedo para dizer, mas certamente o Trump ele está se beneficiando desse processo de fragmentação, de um lado, e de outro lado também, ele se fortaleceu com o processo de impeachment. Então, foi uma jogada muito inteligente e muito arriscada do Donald Trump de submeter e de abrir esse processo, de costurar esse processo com relação ao Joe Biden. E também dos democratas. Os democratas pensavam também que isso poderia enfraquecer, por um lado, o Joe Biden, mas também enfraqueceu o Donald Trump. O que acabou acontecendo é que o Joe Biden se enfraqueceu e, como, obviamente, o Donald Trump foi absolvido no Senado, ele acabou se fortalecendo. Quando tiver as pesquisas de intenção de voto do Trump ao longo de todo o processo de impeachment, que foi o que aconteceu no ano passado inteiro, essas pesquisas se alteraram muito pouco. Quando esse processo estava muito vivo ainda na Câmara dos Deputados, no Congresso norte-americano, você teve até um nível de intenção de voto para o Trump diminuindo. Quando passou para o Senado, isso assim, isso acabou. Então, todo esse processo acabou tendo como resultado um enfraquecimento do Joe Biden, exatamente, que é o principal, que seria teoricamente o principal candidato. E é por isso que a gente vê pesquisas que o Sanders ele está ganhando destaque, porque o Joe Biden, em certa medida, ele foi um pouco queimado ao longo de todo esse processo. Eu acho que, para além disso, quando a gente, então, pensando em projeções para além das primárias democratas, seja lá quem sair vencedor das primárias, eu acho que o grande problema que o candidato vai enfrentar é a capacidade de mobilizar as pessoas para o voto. Porque esse já foi um problema anterior do Partido Democrata, né? O Trump teve mais capacidade de mobilizar as pessoas para o voto nos lugares que você precisa ter, né? Porque a gente tem essa diferença da proporcionalidade. Então, seja lá quem for, o Partido Democrata precisa pensar numa eleição, né, e numa forma de fazer com que as pessoas de fato se mobilizem. Porque o que acontece, né? O que eu leio bastante sobre o tema é que quando a gente fala da questão Donald Trump versus Partido Democrata nos Estados Unidos, como impedir uma reeleição por parte, né, dos democratas, sempre o que está em voga é que os candidatos democratas têm mais apoio entre os jovens, né? Então, a gente pensa no Sanders, ele é um cara que tem, enfim, um candidato que tem mais base, né,
nessa juventude um pouco mais ativista do Partido Democrata. Mas esse jovem também é um daqueles que muitas vezes, né, tirando o que de fato é um ativista do partido, né, o jovem que simpatiza, que não gosta do Donald Trump, que não concorda com as ideias dele, esse jovem, ele costuma não ir para a urna, né? Porque lá a eleição não é obrigatória, então as pessoas têm 2 empregos por dia, e essa é a grande dificuldade do sistema eleitoral norte-americano. Então, acho que o grande desafio do candidato democrata vai ser conseguir mobilizar mais do que esse eleitorado pró-candidato democrata, mas contra o Trump, que é grande, ele é gigantesco, só que ele não vota. Então, é um eleitorado que tende a não ir à urna, né? Então, esse é o grande desafio, conseguir fazer com que essas pessoas se mobilizem pelo voto dentro da eleição norte-americana. Sim, acho que a professora Nathalie, ela vai direto ao ponto, porque a maior parte dos modelos de estudo que pensam em previsão eleitoral nos Estados Unidos, eles precisam resolver o paradoxo que é de como fazer as pessoas irem votar. Exatamente. Na verdade, o grande desafio na eleição norte-americana, é isso que é radicalmente distinto de uma eleição que o voto é obrigatório, como a nossa, é forçar o eleitor a ir votar. É convencer ele a ir votar. Forçar não dá, mas convencer ele a ir votar. Então, essa é a principal tarefa. No caso do sistema no Brasil, que o voto é obrigatório, as pessoas vão votar, senão elas sofrem sanções sobre isso. Exato. Então, a forma como os modelos de escolha eleitoral, de comportamento eleitoral, eles estão relacionados, eles têm que estar vinculados ou a essa perspectiva mais de voto facultativo, ou essa de voto obrigatório. E é por isso que as estratégias também de marketing político, de marketing eleitoral, elas também têm que se adaptar a esses dois sistemas que são completamente diferentes. Isso é muito importante falar, porque isso acho que muda, como você falou, muda toda a dinâmica, né? E eu acho que eu vejo como grande desafio do candidato democrata que sai vencedor é convencer os millennials, que se brincam nos Estados Unidos, a irem votar. Esses millennials que, em certa medida, não compartilham com os ideais do Donald Trump, e às vezes nem necessariamente com o Partido Democrata, mas com os ideais do Donald Trump, mas que não têm essa cultura de engajamento. Na ciência política, né, a gente sabe que vem se estudando muito essa apatia política, porque mesmo no Brasil, onde a gente tem o voto obrigatório, o número de abstenção, de votos nulos, brancos, de pessoas que justificam, vem crescendo cada vez mais. Então, as pessoas, elas têm votado menos, até mesmo em sistemas eleitorais nos quais o voto é obrigatório. Então, quando você pensa no processo norte-americano, acho que esse é o grande desafio desde o começo, mas acho que ele se amplifica no momento em que você está, de fato, né, enfrentando a outra força política daquele momento. Muito bem, então, professora, a gente está chegando já no finalzinho aqui do nosso boletim de conjuntura. A gente teve muitas participações, muitos alunos também da ciência política que acabaram entrando, inclusive agradecer a participação do nosso coordenador de ciência política, o professor Lucas, que respondeu comentários dos alunos, colocou contribuições, né, até incentivando aqui essa discussão, que é uma discussão que ela acaba estando num certo limite, ou melhor, numa certa área que ela é combinada entre as relações internacionais e também a ciência política. E eu acho que ela vale, aqui também já que o Lucas está ouvindo, acho que ela vale também o convite, acho que dos professores da área de ciência política também aprofundarem mais esses temas, porque tem uma literatura super técnica que envolve esses processos de escolha eleitoral e esses sistemas também eleitorais. Então, o sistema eleitoral, ele tem uma importância muito grande porque ela influencia na forma como o voto é construído. Exatamente. E é uma discussão muito importante para a ciência política e para os alunos da ciência política, assim também como é para os alunos de relações internacionais, porque a gente está pensando também as eleições, que são eleições norte-americanas, que são as eleições que têm um impacto muito grande no caso brasileiro. Então, eu queria agradecer a participação de todos, professora Nathalie, se quiser fazer algum comentário final. Então, eu queria agradecer a todos os alunos pela participação, depois eu vou ler os comentários de todos vocês, agradecer a ajuda do professor Lucas, foi muito relevante, eu sou péssima com nomes, eu esqueci de anotar, e dizer para que, assim, incentivar que vocês continuem participando e que vocês comecem já, né, a ver quais são as áreas, os temas que vocês gostam mais, e não só falem para que a gente faça lives, mas que vocês já comecem a aprofundar, né, naquele incentivo de pesquisa, para que vocês também comecem a aprofundar esses temas e também provocar os professores de ciência política, que eu ia gostar de ver uma live sobre apatia política, que eu acho que é um tema interessante. É isso mesmo, então, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.